Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, te louvamos por essa noite, pela alegria e bênção de ver os meus irmãos aqui reunidos, irmãos e irmãs amados, queridos nossos, por estarmos juntos na Tua presença para buscar a Tua face. Te louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos a Ti que nos abençoe em tudo que faremos aqui, na ceia do Senhor, na pregação da Tua palavra, que o Senhor ministre os corações e que sejamos edificados, abençoados, direcionados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos nesse período, nesse mês de maio, com exceção do último domingo, que vai ser o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Já fica com esse registro aí também. São muitas coisas acontecendo, mas registre isso. Último domingo, teremos aqui pela manhã um representante, correspondente da Portas Abertas, que já esteve aqui conosco, o pastor Geraldo, falando sobre a Igreja Perseguida. E à noite já não teremos mais o Maio Família, mas até o dia 24 estamos falando sobre família, um tema tão importante que não falamos somente nesse período em que dedicamos cultos específicos sobre a temática da família, mas ao longo de todo o ano, pois quando instruímos os filhos a honrarem os pais a cuidarem dos filhos, nós exercemos o culto doméstico, nós participarmos, realizarmos o culto doméstico, orarmos com a nossa família, lermos a palavra, ensinarmos, discipularmos nossos filhos, fazemos isso ao longo de todo o ano. Tivemos recentemente nosso culto de homens, que foi um tempo muito precioso, nossa reunião muito abençoada aqui, e esse mês teremos também, na última quinta-feira do mês de maio, como fazíamos ano passado, teremos nosso encontro de homens. Então, falamos de família o tempo todo. E quando eu estava programando esse Maio Família, e pensei, por hoje ser Dia das Mães, um pouco mais difícil conseguir um pastor convidado, e me propus o desafio de estar pregando nessa noite, eu logo me lembrei de um livro, e comprei esse livro para essa pregação, li todo o livro, e fui muito abençoado. E é um livro que até recomendo aos irmãos, especialmente às irmãs, que é um livro escrito por duas mulheres, duas mães, para mulheres, falando sobre maternidade. E era até curioso que, eu lendo o livro, eu confesso aos irmãos, tem hora que era tudo no gênero feminino. E você, mãe, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu falei, mas eu não sou mãe, não sou mulher, mas estou entendendo o recado, estou entendendo o que elas querem dizer. Mas é um livro que abençoou minha vida, e a partir do ensino desse livro, não é um encontro de mulheres, nem um encontro de mães, embora estejamos no Dia das Mães, eu quero trazer aplicações para todos nós aqui, independente se você, mulher, é mãe, para nós, homens também, para filhos, para jovens, há certamente muito ali a nos edificar, a nos abençoar. Mas antes de entrar no tema da pregação propriamente dito, que não será exatamente uma exposição desse texto de Gênesis 1, é uma base para o que eu vou falar e vocês vão entender daqui a pouco, eu queria pedir ajuda aqui dos universitários, eles vão entregar um folhetinho desse para cada um, talvez você até tenha, mas se você tiver, não tem problema, pegue um, porque ele vai ser útil durante a pregação, você vai entender daqui a pouquinho. O diácono Valquir costuma pregar em 3 pontos. Hoje nós não teremos exatamente 3 pontos, mas teremos 3 elementos aqui que vão nos ajudar a conduzir essa mensagem. Um deles é algo que Cristo estabeleceu desde o princípio da igreja e permeia todas as gerações, toda a geração de cristãos, em todos os lugares, onde há um povo reunido em nome de Jesus e que conhece minimamente as Escrituras, pois não há como conhecermos Jesus sem conhecermos a palavra de Deus minimamente.
esse elemento se faz presente desde os primórdios da igreja, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, aqui no Brasil, em outros países, e na América Latina, no Japão, na Coreia, onde estiver uma igreja de Cristo reunida, há a celebração da ceia do Senhor. Então, não seriam 3 pontos, mas eu queria, a partir de 3 elementos, pensar com vocês o tema da família dessa noite. Primeiro é a ceia do Senhor. Como eu disse, não é um elemento pontual somente para a nossa igreja, ou para a nossa geração, ou para o nosso país, mas é algo que transcende todos os tempos, pois é uma ordenança do Senhor participarmos da ceia do Senhor. O segundo elemento está nas suas mãos, é esse folhetinho, que aí já é uma coisa mais pontual. Isso aqui eu elaborei na época que liderava o Geração Ação, a gente usou um folheto parecido com esse já é uma adaptação aqui para a igreja. Usamos por muitos anos lá em evangelização, evangelizamos com um folheto parecido com esse nas Olimpíadas, na Rio 2016, todos os sábados das Olimpíadas e das Paralimpíadas, estivemos ali no Parque Olímpico, com irmãos de diferentes igrejas, jovens diferentes de Nova Vida, pregando o evangelho, usamos um folheto parecido com esse, e esse é o que estamos usando aqui na nossa igreja, e esse não é algo para a igreja toda, de todos os tempos, mas é algo pontual para nós. E o terceiro elemento, eu vou pedir a ajuda da Alice para projetar ali um slide que eu não vou usar durante toda a pregação, mas é somente no início. Pedi aqui para o Anderson apagar ali do púlpito, por favor. Esse é o livro que eu estou mencionando, cujo nome é Maternidade Ressurreta. Obrigado. E ele que eu comprei e li para essa pregação e fui muito abençoado. Recomendo àqueles que desejarem, principalmente as mulheres e mais ainda as mulheres que são mães. Então, você, marido, você, filho, quiser dar um bom presente Dia das Mães atrasado, espero que você já tenha dado um presente hoje, mas se quiser dar mais um presente ou dar um presente atrasado, fica a dica de você adquirir esse livro e recomendar a leitura para a sua mãe, para a sua esposa. Eu tenho certeza que irá abençoá-la. Então, são 3 elementos. A ceia do Senhor, que transcende todas as épocas, todos os lugares, é algo que o Cristo estabeleceu para a sua igreja em todos os tempos e lugares. Esse folhetinho e o livro vai ser o tripé no qual eu quero conduzir essa pregação, e vocês vão entender por quê. Vou passar, Alice. Essas 2 irmãs são as autoras do livro, jovens mães, juntas elas totalizam 8 filhos. Se eu entendi direito, uma tem 5 filhos e a outra tem 3, e elas escreveram esse livro falando sobre maternidade. Essa foto já é um pouquinho antiga, acho que é de 2019, então, mas não é tão antiga assim, são mulheres comuns, jovens, mães cristãs, que dedicam-se aos seus filhos, dedicam ao seu marido, dedicam às dificuldades que a maternidade traz para toda mulher, e a mulher cristã não está livre das dificuldades da maternidade, e, inspiradas por Deus, elas começaram a fazer um podcast e começaram esse trabalho chamado Maternidade Ressurreta lá nos Estados Unidos, e isso veio a redundar nesse livro, que muito nos abençoou. Essa é a Emily e a Laura. Laura, que não é a filha 01 da Isabela, agora está chegando a Lilian, né? Eu já falei que é menina, a pessoa já está sabendo. Mas essas irmãs, mães, que carregam juntas, segundo o livro, 8 filhos, não sei se tiveram outros filhos depois, e mães jovens, dedicadas, que muito nos abençoam com esse material. Então, como introdução, quero citar alguns trechos desse livro, para a gente entrar no assunto, e depois a gente vai continuar. Pode passar, Alice. Ela falando sobre os desafios da maternidade, e aí, quando eu falar maternidade, aplique-se à nossa vida familiar. Eu não sou mãe, nem nunca vou ser, nem que eu quisesse muito, né? Outro dia eu estava brincando com a minha mãe que tinha umas laranjas na pia lá de casa, e ela falou para mim que eu e minha mãe, a gente tem um jeito de lidar muito carinhoso, né? Os irmãos já sabem. Aí ela chegou para mim, o que é isso aqui? Tinha umas 3 laranjas. Aí eu olhei para a cara dela, é um mamão. Aí ela, não, me falou uma palavra não muito carinhosa. Que tipo de laranja aqui? Laranja lima, laranja pera, laranja sereta? Eu falei, não, tá bom, eu te perdoo também. Quase que eu falei, parece que está falando que é uma laranja com problema trans, né? É uma laranja que quer dizer que é um mamão, não era uma laranja mesmo. Então, lá em casa, a gente brinca muito, assim, a gente tem uma relação muito boa, talvez escandalize alguns, é muito divertida. E era só uma laranja lima que tinha que ser cortada para fazer um suco para o João, e estava muito bem lá, mas os desafios do dia a dia são muitos, irmãos. É hortifruti que você vai, é compras que você tem que fazer, é aquela coisa que o marido passa, que eu passo, e os maridos devem passar também, se bem que eu passo menos, tem que reconhecer. A Tatiana passou, depois de muito eu reclamar, passou a fazer lista de compras. Você vai no mercado e compra meia dúzia de coisas, quando volta, faltou isso, faltou aquilo. Então, ela já sabe que eu sou chato, que eu reclamo mesmo, ela manda a listinha de compra para mim. Quando eu mesmo já não faço, e fala, está faltando mais alguma coisa, ela inclui para não esquecer nada na rua, mas é a correria das compras, é a preocupação com as contas,
é a preocupação com a saúde das crianças, é estado de saúde. Eu não sei qual das duas irmãs tem um filho especial, eu também não sei qual é a questão do filho dela, porque ela fala de um filho que foi diagnosticado com alguma questão, que ele teria dificuldade de andar e de falar. Ela fala no livro até em cadeiras de roda, mas eu não sei detalhes. Mas uma dessas irmãs tem um filho com necessidades especiais, e eu conheço bem essa realidade por causa do nosso João, né, que tem síndrome de Down. Então, assim, são diagnósticos que preocupam, são questões em relação ao futuro que geram ansiedade, que geram preocupação. Tudo isso parece que está muito restrito ao seu dia a dia. Parece que é uma luta que só vive dentro da sua casa, que você só vive ali no seu lar e não sai daquilo ali. Mas elas falam no livro com muita sabedoria que isso trata-se de uma batalha muito maior. É uma batalha cósmica, é uma batalha entre o espírito e a carne, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Trata-se de uma batalha pela sua própria alma. Então ela diz, o que a gente vive na nossa casa, lá cortando pão, lá preparando um lanche para a sua família, preparando um almoço de domingo, arrumando as crianças para ir para a escola, preocupado com o seu filho que está entrando na universidade ou está começando na vida profissional, parece que é uma luta somente de questões cotidianas. Mas isso envolve algo muito maior, uma luta entre o bem e o mal, uma luta cósmica entre Deus e Satanás pela sua alma e pela sua família. É isso que elas falam. E elas continuam. Pode passar. O mundo quer que você acredite que o problema é que você não consegue se organizar. Você nunca ouviu isso? 7 dicas para você ter uma casa mais organizada. 12 princípios para você lavar melhor a sua louça. Tem umas coisas assim que a gente vê por aí. E muitas coisas são válidas. Elas falam nisso no livro. Às vezes, eu mesmo sou fascinado por tudo que eu posso facilitar, irmão, como eu sou muito metódico, tudo que eu posso facilitar em casa, tudo que eu posso botar no mesmo lugar, eu falo com a Tatiana, vamos organizar para a gente ganhar tempo, que a vida é muito corrida, a gente tem 3 filhos, tem muita coisa para fazer, então a gente deixa tudo esquematizado, tudo organizado, congelamos abacate, Isabel, congelamos mamão, compramos melancia, congelamos açaí, tomamos depois, beleza, é uma maravilha. Então, tudo que você puder otimizar é ótimo. Só que eu sinto de informar o que elas falam no livro, que se você for a pessoa mais organizada do mundo, você deixar a tua casa um brinco, tudo no lugar, tudo funcionando, isso não resolverá todos os seus problemas. Porque é algo que vai além disso, que está no âmago, no centro do que é ser humano. E eles falam, o mundo quer que você... Elas falam, né? Que você acredita que o problema é que você não consegue se organizar, mas a realidade é que você não consegue se controlar. E muitos têm a ânsia de querer controlar tudo, e aí entra num estresse, numa ansiedade, como pregou muito bem o diácono Zé Paulo de manhã. Às vezes a gente entra em ansiedade e estresse por causa de coisas da nossa cabeça. Ele falava de manhã de quando você compra alguma coisa que não precisa e faz dívidas e se enrola financeiramente, querendo, às vezes, alguma coisa que o mundo está querendo que você adquira, que você não precisa. Mas, às vezes, a gente entra num processo de estresse, de angústia, porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito e as coisas não saem do jeito que a gente quer. A gente pensa que o problema é que a gente não consegue se organizar, mas o problema é que nós não conseguimos nos controlar. E elas continuam, pode passar, Alice. Você não consegue se controlar porque é uma pecadora, aí, como eu disse, né, são 2 mulheres escrevendo para mulheres, então mude isso aqui porque você é um pecador, depende dos homens ou mulheres, todos somos pecadores, que necessita de um Salvador. O problema maior da nossa vida não é que você foi dormir e deixou a louça lá por lavar para o dia seguinte, ou porque está acumulando pilha de roupa. Lá em casa a gente tem são 5, né? Então a gente tem o cesto de roupa das crianças. Eu tenho o meu cesto de roupa que eu deixo escondido num lugar para não baralhar. Então, é o lugar que só eu vou lá e eu deixo lá, deixa minha roupa quieta aí, ninguém mexe, e deixa escondido lá. Às vezes eu acho em outro lugar, dou uma reclamada, mas depois... Aí tem o cesto dos adultos, o cesto das crianças, e é muita coisa para organizar, vocês devem imaginar, né? Criança pequena suja a roupa com mais frequência. Então, você pode organizar tudo, mas há um problema maior. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mesmo dentro da nossa casa. Mesmo nas coisas mais básicas do cotidiano, nós precisamos ter a graça de Deus sobre nós. Continuando, então, pode passar. Se desejamos encontrar, dizem elas, alegria verdadeira e duradoura em nossa jornada como mães, aí trazendo para nós, como mães, como pais, como avós, como tios, como marido, como esposa, como noivo, como noiva, como jovem solteiro, como jovem solteira, como viúva, seja na condição que você estiver, se você deseja encontrar verdadeira alegria duradoura, nós necessitamos da obra de Jesus Cristo. Não precisamos da versão mundana da maternidade, elas dizem. Precisamos de uma maternidade ressurreta. O que é isso? Transformada pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador. O que ela está falando? Vocês, mulheres, que vivem a bênção de serem mães, ou que já são como a Mari e a Isabela e serão novamente, em breve, vocês precisam viver essa maternidade ressurreta que elas chamam, transformada pelo poder da ressurreição de Cristo, que ressignifica
tudo na nossa vida, inclusive a maternidade, a paternidade, o casamento e tudo o que nós vivemos. E como é que elas dividem o livro? Aí está pequenininho, mas depois eu vou mandar esse material, você pode ver. Isso aqui é só para ter uma ideia. Elas botam em 3 partes. A primeira parte, isso é bem coisa de americano. O americano, normalmente, no início do livro, ele te dá uma dica do que ele vai falar no livro inteiro. Fica a dica para quem gosta de ler. Primeiro, ela fala da história do Evangelho e sua aplicação geral à maternidade. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite, depois dessa introdução. Na segunda parte, irmãos, elas expõem 14 temas. É muita coisa. Que mães costumam enfrentar, explorando uma aplicação específica do Evangelho, segundo o padrão criação, queda, redenção e consumação. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Elas falam sobre como a mulher lidar com o seu corpo após o parto. É uma coisa que, às vezes, nós homens nem nos ligamos, mas para a mulher, às vezes, tem muito peso, porque a gravidez, ela muda muito o corpo da mulher, e a mulher precisa lidar com isso, é uma pressão da cultura muito grande, que a mulher tem que ter um corpo perfeito, que a mulher tem que ter aquele aspecto perfeito a vida toda, como se fosse jovem. Muitas mulheres têm sido oprimidas por isso. Elas tratam da questão da congregação, como a igreja, elas falam em momentos difíceis da vida dela, às vezes um diagnóstico difícil de um filho, às vezes uma crise por conta de uma questão com algum dos seus filhos, ou a correria do dia a dia mesmo. Uma delas tem gêmeos, aí você tem gêmeos, tem que cuidar das crianças, tem que fazer um monte de coisa. Como a igreja é útil, como a igreja é uma bênção na vida delas. Elas falam de questões relacionadas a tradições que nós trazemos e temos que, às vezes, apresentar diante do Senhor. Então, uma série de questões, 14 capítulos elas dedicam aplicando o Evangelho a questões que você nem imagina, a questão do trabalho, mulheres que trabalham fora, como administrar isso com a vida do lar. Elas falam, não, ninguém consegue uma resposta fixa para isso, pronta para isso, há sempre um dilema, até que ponto eu estou me dedicando pouco à minha família, até que ponto eu preciso trabalhar mais. Falam uma série de questões aplicando o Evangelho a vários parâmetros da vida da mulher, assim como da vida da família. E, por fim, elas falam da importância de você ler a Bíblia, de você crescer no seu conhecimento do Senhor, mesmo nos primeiros anos da maternidade. Que se tem uma coisa que dá trabalho, sinto te lembrar disso, Marinha, que você já tem muito tempo que já teve o Yuri, Valquir, mas vocês vão voltar a ver como é desafiador ter um bebezinho pequeno dentro de casa, como você vai ter hora que vai acordar de madrugada, vai botar o dedinho aqui quando ele é recém-nascido para ver se está respirando. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, você fala assim, mas está muito parado. O Daniel fazia isso direto. Na Raquel menos, o João, a gente junta. Já o terceiro, né, um amigo meu fala, né, o primeiro filho é de porcelana, você cuida com todo cuidado. O segundo já é, assim, você já é um material mais resistente. O terceiro é de borracha, você joga, sabe que aguenta tudo. Não é bem assim, mas é quase isso. Então, você fica naquela coisa, o bebezinho pequenininho, você cheio de temores, cheio de medos. E como você manter uma vida de leitura da palavra, de oração, sem culpas, sem se sentir a pior das pecadoras, porque você não conseguiu ler a Bíblia num dia, porque você estava cuidando de uma criança doente, que você estava com uma série de demandas, e trazendo para a igreja como um todo. Talvez você não tenha filhos pequenos, mas você tem, às vezes, um idoso que você cuida, ou você está num momento de muitas demandas no seu trabalho, ou na sua vida, e você, hoje eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar como eu queria. Você administrar isso, não deixar a culpa te consumir, mas não deixar também ser paralisado e não avançar. E ela falava, como é importante se você se dedicar à leitura da Bíblia, o máximo que você puder dentro da sua realidade, e você vê o impacto que isso vai gerar na sua vida daqui a 5 anos. Pensa nisso, se você, a partir de hoje, pensar, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu vou me esforçar para ler o máximo que eu puder. Tem gente que vai poder ler 5 capítulos por dia, tem gente que vai poder ler 10, tem gente que vai poder ler 1, tem gente que vai poder ler meio, ou ler 3 versículos, mas o que você puder, você se dedicar à leitura bíblica e à oração, o impacto que isso pode ter na sua vida daqui a 5 anos, você ser um homem ou uma mulher mais moldado, mais transformado à imagem de Cristo. Então, são esses os temas que elas falam, eles não elas, né? Falam de forma em geral. E uma coisa só para ilustrar para vocês, que eu achei interessante, no capítulo 9, que ela fala, o Evangelho é a imagem que concebemos do nosso corpo pós-parto. Irmãos, isso é uma coisa que, como eu falei há pouco, né? Para nós homens, às vezes, a gente não pensa muito nisso. Mas as mulheres ficam muito refletindo, né, sobre como fica o corpo da mulher depois de ter o filho, especialmente logo após o parto. E ela até fala que, em algum momento, uma delas fala assim, aquele momento em que a tua filha chega e fala, mamãe, você está grávida de novo? Não, só que a barriga, o filho saiu, mas a barriga não. Algumas mulheres já devem ter ouvido isso em
em algum contexto, e essa preocupação, e ela fala assim, ó, a mensagem da cultura, falando sobre isso do corpo da mulher pós o parto, a mensagem que a cultura nos conta é: elimine todas as evidências da maternidade. Ou seja, você, mulher, tem que voltar a ter o corpo que você tinha quando tinha 20 anos, quando tinha 15 anos, e ser a mais jovem que você puder. Isso é uma loucura. Mulheres estão arriscando a sua vida, participando de procedimentos, usando medicamentos não aprovados, gastando rios de dinheiro, poderiam estar investido na sua vida, na sua família, em missões, um monte de coisa, para aparentar algo que a cultura quer forçar que elas aparentam e negar uma realidade, às vezes até o fato do envelhecimento ou mesmo da maternidade. E outra coisa, só para ilustrar, ela fala o Evangelho em nossas tradições, ela fala de como às vezes a gente é preso a coisas que a nossa família sempre fez. Você sempre celebrou o Natal daquele jeito, a Páscoa daquele outro jeito, sempre comemora o aniversário do mesmo jeito. Não há problema nisso. Você pode seguir as tradições que a sua família tem, mas como às vezes a gente fica tão arraigado, tão preso a isso, e ela fala, a cultura, a nossa sociedade quer que você faça cerimônias perfeitas, pompas e ostentação. Você quer fazer o mais perfeito possível para botar nas suas redes sociais e todo mundo achar que você é a pessoa mais feliz e mais rica do mundo. Isso é loucura, irmão. Quantas pessoas estão querendo mostrar nas redes sociais algo artificial, algo que elas não são na verdade? Alguém disse, né? Você quer aparecer para pessoas que você não gosta, para impressionar pessoas que você não quer bem. E você não deve não gostar de ninguém, mas não deve se preocupar em ficar ostentando nada para ninguém. Então, a partir disso, elas começam a entrar mais elas dividem o livro, pode passar. E ela fala do Evangelho. E elas aplicam o Evangelho para uma série de questões da maternidade, mas, como eu disse, a gente pode aplicar para muitas coisas na nossa vida e família. Mas o que é o Evangelho? Se você tivesse que definir, se alguém tivesse que perguntar, mas o que é o Evangelho? Você diz que é evangélico, você diz que é da igreja, crê no Evangelho de Jesus Cristo, mas o que é o Evangelho para vocês? Para você, ela define assim, o Evangelho é a boa notícia, que lá do original o Evangelho é boa notícia, de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores com o seu sacrifício, abrindo o caminho para que eles tivessem acesso à vida eterna com Deus. É só isso, e é isso tudo. O Evangelho é só isso. A boa notícia é de que Deus em Cristo nos salva e abre o caminho para nos reconciliarmos com Ele mesmo. E é tudo isso que é o que há de mais importante nessa vida. E elas continuam, pode passar, Alice. O Evangelho inclui a salvação, certamente a libertação da condenação do pecado a fim de receber a vida eterna com Deus. Isso é fundamental. No Evangelho nós somos salvos, amém? Salvos da condenação do pecado, salvos do poder de dominação do pecado, ainda estamos na presença do pecado, mas um dia não estaremos mais. Somos salvos do domínio de Satanás, somos salvos da condenação eterna e somos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Tudo isso é verdade. Mas o Evangelho diz de salvação, mas também diz de santificação. Se Deus só quisesse, entre aspas, nos salvar, que já seria muita coisa, Ele podia nos salvar e nos levar para o céu na hora. A gente podia orar pelas pessoas, Senhor, salva o fulano, salva aquele jovem, salva essa irmã, e salva, como alguns fazem aquela, salva e leva. Eu sei que talvez você já tenha pensado em orar por alguém assim, mas não conta para mim, não, deixa quieto. Melhor deixar para lá isso aí. Mas, se fosse para somente, entre aspas, sermos salvos, que já seria muita coisa, Deus poderia nos levar assim que a gente fosse salvo, como aconteceu com o ladrão na cruz, por exemplo. Mas Deus quer mais. Deus quer nos salvar, sim, nos conceder a vida eterna, mas Deus quer nos santificar. Isso é Deus nos moldando a ficar parecido com Jesus. E aí, irmãos, essa forja, como tem um filme recente, né, que fala sobre isso, ela, que eu não assisti, mas pessoas me disseram que é bom, mas eu não conheço, essa forja, ela, por vezes, é dolorida. Para sermos mais parecidos com Jesus, vamos ter que abrir mão de coisas, vamos ter que ser sensíveis ao Espírito Santo, vamos ter que abrir mão do nosso eu, vamos ter que pegar a nossa cruz dia após dia e seguir na nossa vida e também na nossa família. Então, o Evangelho, que é a boa nova, ele inclui a salvação, mas inclui também a santificação. E a nossa família é um dos maiores instrumentos de Deus para sermos santificados. Se tem um lugar em que Deus usa muito para, como se fosse uma lima, tirar as arestas do nosso coração, como se fosse algo para tirar a escória que está na nossa alma, é o fogo das dificuldades em família, especialmente do casamento. Quem é casado aqui, especialmente quem já há algum tempo, sabe, até o pastor Leandro falava sobre isso ontem também, do exercício da misericórdia e da justiça no casamento, uma palavra muito abençoadora, mas sabe como muitas vezes, nos conflitos, nas diferenças, nas expectativas diferentes, Deus usa isso para nos santificar e nos dar uma vida mais próxima
ao que Deus quer para nós e mais parecida com a vida de Jesus. Então, o propósito de Deus é nos salvar, amém? Nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Isso todos nós que confessamos e cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, já temos. Mas há algo além. Ele quer nos santificar, quer que a gente seja mais parecido com Jesus. Isso às vezes vai doer. É como se fosse um escultor que está esculpindo uma imagem e ele vai talhando ali, vai quebrando, vai tirando pedaços para ficar mais da forma que ele quer, e Deus está nos esculpindo a imagem do seu Filho, mais misericordiosos, mais justos, mais mansos, mais pacíficos, mais parecidos com o nosso Salvador. E aí, para concluir, a gente vai encerrar essa parte, eu falei de passagem aqui, ela pega esses 4 conceitos, criação, queda, redenção e consumação, e aplica um monte de coisa da vida. Como eu falei, 14 capítulos, cada um falando de um tema, ela fala sobre isso, fala sobre questões educacionais, pessoas que querem que o filho estude num tipo de escola ou estude em casa. Aplica tudo isso a várias questões da vida de uma mãe, mas que pode ser aplicado a todos nós. Mas o que é isso? Criação, queda, redenção e consumação. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Criação, propósito original de Deus para a vida e para a família. O que lemos no início. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e disse para sermos fecundos, para o primeiro casal ser fecundo e dominar a terra. Então, Deus nos criou, e quando Deus criou lá em Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Até então, Deus dizia que era bom. E agora Deus disse que é muito bom. Ele criou o ser humano, criou a mulher e disse que isso era muito bom. Então, a criação nos mostra que Deus é um Deus bom, que criou coisas boas, e isso inclui a minha vida, a sua vida e a nossa família. Pois o casamento é a instituição que Deus estabeleceu para nós nos multiplicarmos e dominarmos a terra desde o princípio. Mas teve a queda. O primeiro casal desobedeceu. É curioso que o nome de Eva, no idioma original, elas falam, soa como vida. Então, a mulher que recebeu um nome que soa como vida e foi chamada para gerar vida, e você, mãe, você teve o privilégio de ter gerado uma vida, isso é uma honra, algo maravilhoso. Mas aquele primeiro casal desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, e o pecado entrou no mundo, e nós herdamos a natureza pecaminosa. Essa é a queda. A redenção, Deus criou um caminho para nos voltarmos para Ele, a obra de Cristo no passado e do Espírito no presente. Então, Cristo morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, essa é a obra que Cristo fez para nos salvar e que o Espírito Santo aplica aos nossos corações, o mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos santifica para sermos mais parecidos com Jesus. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo molde nossos corações e nos faça mais parecidos com Jesus. E a consumação, um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso vai passar. Toda essa loucura que vivemos, todas as preocupações, as angústias, as ansiedades que ouvimos de manhã, tão bem falado pelo diácono Zé Paulo na pregação, que Deus nos ordena não andarmos ansiosos, e às vezes a gente cede à tentação, à preocupação, e acabamos andando ansiosos. Tudo isso vai passar, pois nós estaremos na presença do Senhor, não haverá mais escassez, não haverá mais falta, não haverá mais doença, não haverá mais morte, nem luto. É para lá que nós estamos indo. Então, a partir desses 4 pontos, criação, queda, redenção e consumação, as irmãs, as autoras, aplicam a várias partes da vida, e é isso que eu quero nessa parte agora seguinte, aplicar um pouco à família. E para isso, pode desligar, Alice, obrigado. E aí é o segundo elemento da nossa pregação de hoje, que é o nosso folhetim, que embora esses termos, obrigado, não estejam presentes aí, na versão anterior tinham, mas nessa a gente retirou, que a gente quis enxugar um pouquinho o folheto para ficar mais fácil daqueles que receberem, lerem. Mas são esses 4 elementos que estavam ali, criação, queda, redenção e consumação, que você encontra abrindo o seu folheto. Na página está assim, 4 perguntas essenciais, a busca por respostas aos nossos mais profundos questionamentos. E quando você abre, tem assim, número 1, 2, 3 e 4. O 1 equivale à criação, o 2 à queda, o 3 à redenção e o 4 à consumação. Ao invés de a gente botar esses termos que são um pouco teológicos, nós colocamos 4 perguntas. Qual é a origem do mundo? Qual é o maior problema do mundo? Qual é a solução para o mundo? E qual é o destino do mundo? Qual é a origem do mundo? Criação. Tá aí, eu vou ler. Leia em voz alta comigo esses 3 versículos. Um pouquinho mais, mas esses 3 textos que estão aí na primeira parte do versículo, na primeira pergunta. Qual é a origem do mundo? Diz lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Continue. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Gênesis 1, 27, que lemos na abertura. E, por fim, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O que isso tem a ver com a sua vida amanhã à noite? Se você não estiver na sua casa, estiver na segunda instrumental, você vai estar se deleitando com uma boa música, que tem a ver com a criação de Deus. Deus nos criou com dons e talentos, inclusive talentos musicais. Há pessoas que não reconhecem Deus, ateus, pessoas que não creem em Deus e não reconhecem que Deus que concedeu dons artísticos a elas. Deus concedeu coisas boas. Então, quando você se alegrar com a sua família, quando você desfrutar de uma boa comida na mesa da sua casa, quando você tiver o privilégio de participar de um momento de alegria ou de um momento de adoração, como estávamos aqui, saiba que Deus nos criou para isso. E quando Deus criou o ser humano e deu a nós, ao primeiro casal, o mandato, chamado na teologia de mandato cultural de dominar a terra, de dominar todas as coisas, ele falou que isso era muito bom, irmãos. Então, quando você come aquele bolo de cenoura que eu comi mais cedo, que a Dina fez, e você fala, que delícia, é muito bom, e é para você falar, isso é muito bom. O pudim eu ainda não comi. Quem fez o pudim mesmo? A Silene, mas já está guardadinho lá para depois do jantar, já me esperando lá em casa. Espero que ainda esteja lá, né? Mas eu acho que vai estar, que a Tati não pode comer muito doce, então mesmo que ela tenha pego, acho que vai sobrar uma parte para mim. Espero chegar em casa e descobrir que é muito bom também o pudim. Alguém já comeu aqui, Paulinho comeu hoje, e já está dizendo, a Úrsula você comeu, muito bom, né? Então, está repetindo o que o senhor falou na criação e viu que era muito bom o pudim, o bolo, essas coisas boas. Eu fico falando assim, eu falei na terça-feira que eu pensei que a Tati ia mandar chamar o SAMU para me internar, quando eu falei que vi Ih, tá a Nathalie, estou até com medo dela estar aqui. Depois ela vai falar, vai ligar, ela que vai ligar hoje. Mas que eu cortei um tomate no meio e fiquei olhando, irmãos, que coisa linda um tomate. Você já parou para contemplar um tomate? Agora tu vai fazer isso que eu falei, próxima vez que tu cortar um tomate, você vai lembrar, o pastor falou lá na igreja, não é que o tomate é bonitinho? Aí sabe o que aconteceu? Ontem eu fui cortar uma cebola. Só que a gente raspa a cebola para botar na crepioca. A gente faz aquela crepioca, ovo com tapioca e mistura assim. É para dar um sabor que crepioca não tem gosto de nada. É um negócio muito esquisito. Mas aí tu joga uma cebolinha, melhora um pouquinho a situação e rala. Só que eu queria só ralar. O que eu fiz? Eu peguei a cebola cortada no meio e cortei assim. Bruno, não sei explicar como é que é, não. Mas ficou 1/4 de meia cebola. Então, é 1/8 de cebola, se eu estou fazendo a conta certa. É isso, Vitor? Vitor é nosso matemático aí, então ele... Então, eu cortei lá. Aí, quando eu tirei a cebola para ralar, irmãos, eu achei aquilo tão bonito. Falei, caramba, que cebola bonita, como Deus é perfeito, né? Aí você vê assim, é tudo concêntrico. Agora, toda vez que você cortar a cebola, você vai lembrar do seu pastor, viu? Você nunca mais vai esquecer de mim. Pimentão colorido é bonito. E o mamão? Gente, quando corta uma mamão, vem aquelas sementinhas ali, que coisa linda, irmãos. Mas tem que ser rápido, que tem que botar na vitamina das crianças, que daqui a pouco Raquel, então, esfomeada. Estou com fome, papai, cadê minha vitamina? Então, não dá para ficar contemplando muito, não. Tem que ser rápido, já botar na vitamina e mandar ver. Mas, por que eu estou falando de brincadeira isso? Mas admire a beleza da criação. Uma época nós moramos na Tijuca, e tinha uma feira. Na Tijuca tem muita feira. Tijuca é um bairro muito abençoado. A gente morou por um período ali, 2 anos e pouco. Quando a Tati estava estudando para concurso, eu trabalhava na Zona Sul. Foi uma benção. Eu ia rápido para o trabalho, ela ia rápido para o curso. Tempo bom que a gente viveu ali. Ela engravidou do Daniel, a gente voltou para Jacarepaguá. E aí eu, às vezes, ia na feira cedinho, antes para o trabalho. 7h15, estava na feira, que eu tinha que comprar, levar as coisas para casa, me arrumar e ir para o trabalho. E aí, irmãos, às vezes eu ia na feira igual um doido, olhando assim, meu Deus, mas olha que beleza que Deus criou. O pessoal já pensa aí lá, chegou um maluco que fica falando sozinho na feira. Mas quanta beleza, né? Vai, coitado, não vou anunciar isso, senão todo mundo vai querer ir lá para visitar o quintal do Davi e da Isabel. Mas quanta maravilha tem lá de frutas e coisas maravilhosas. Porque Deus criou tudo bom, irmãos. Então, não é para você andar igual um hippie por aí, olhando, eu curto, azar, batendo com a cara no poste, igual um doido por aí, mas você pode contemplar a beleza de Deus nas coisas simples. Porque Deus criou tudo com beleza, com propósito, e isso é a criação. Só que houve um problema que está no segundo ponto aí, que você vai ler comigo. Qual é o maior problema do mundo? Está aí no folhetim, que aí está falando da queda. Se você olhar aí, tem pequenininho um símbolo de uma lápide, e hippie, símbolo de morte, né? Rest in peace, em inglês, descansa em paz. Então, qual é o maior problema do mundo? Está escrito aí o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Deus deu uma lei para aquele casal.
De toda a árvore do jardim vocês podem comer. Não era só uma árvore que tinha no jardim, duas. A árvore da vida, conhecimento do bem e do mal. Haviam várias árvores. Todas elas vocês podem comer. Só dessa vocês não podem comer. Deus deu uma lei. Eles pecaram e agora nós temos várias leis. E frequentemente desobedecemos e pecamos contra Deus. Então, o que é pecado? Se alguém te perguntar, a definição está aí na sua frente. Pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Deus mandou fazer uma coisa, o pecado é quando a gente faz outra. E continua, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas como Deus resolveu esse problema? Deus criou tudo bom, mas o casal pecou. E como Deus vai resolver isso? É o terceiro ponto. Mas antes disso, irmãos, voltando à questão da queda, lembre-se, como foi falado ontem no Encontro de Casais, que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu avô, a sua irmã, o seu irmão, todos são pecadores. Quando aqui em Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Paulo está falando ali no contexto de gentios e judeus, mas isso se aplica a todo mundo, irmão. Todos somos pecadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos pecadores. Então, antes da gente agir com toda a nossa fúria, com a nossa ira, lembre-se que nós podemos passar da medida e pecarmos contra Deus e agindo mal contra o próximo. E lembre-se que o seu parente, o seu marido, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, também são pecadores. Isso ajuda a explicar muitos dos conflitos que vivemos no seio do nosso lar. Isso é uma coisa cósmica, que afeta toda a humanidade, mas que afeta também a sua sala de jantar, a hora que você quer parar para orar e os teus filhos te atrapalham, ou que você quer ler um pouquinho e toda hora vai alguém falar alguma coisa contigo, ou que você quer simplesmente orar com a sua família e dá tudo errado, porque todos nós somos pecadores. Mas Deus enviou a solução. E qual é a solução para o mundo? Aí está aí, leia comigo, João 3,16. Diz assim, porque Deus... Está aí no folhetinho aí em cima, página 3. Terceira pergunta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continue. Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. E continue. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. João 3,16, Atos 3,19, Romanos 10, 9 e 10. Esse é o Evangelho, essa é a Boa Nova. E o que elas falam muito nesse livro, que eu achei fascinante, é que a gente tem que trazer esse Evangelho para dentro da nossa casa, irmãos. E por isso eu trouxe esse tema no contexto desses cultos de família. O Evangelho não é só para sermos salvos. O Evangelho também é para sermos santificados. O Evangelho não é para ser vivido somente na igreja, quando cantamos belas canções como cantamos essa noite, quando levantamos nossas mãos, como participamos da ceia do Senhor, quando oramos uns pelos outros, tudo isso é importante, mas o Evangelho é para ser vivido dentro do nosso lar. E tem hora que é difícil, tem hora que você vai ficar com raiva, mas você vai lembrar, eu preciso perdoar porque eu fui perdoado. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão significativa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, você, marido, lembre-se dessa oração, na hora que você estiver meio chateado com a sua esposa, e lembrar, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu estou perdoando a minha esposa. E esposa é a mesma coisa. Lembre-se, né? As mulheres já ficaram olhando assim, vai vir o outro lado, vem. A Bíblia é perfeita. Né? Ontem, o diácono Giovanni, abrindo aqui o Encontro de Casais, leu o Efésios 5, que fala que a mulher deve honrar, respeitar o seu marido, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então, como ele disse ontem, o sarrafo é muito alto, o que Deus espera dos homens. Então, precisamos perdoar as nossas esposas, a esposa perdoar o seu marido. O Evangelho tem que ser vivido dentro do lar, irmãos. É que isso é tão básico que às vezes a gente até perde de vista, mas isso é essencial para vivermos uma família que glorifique a Deus. A gente ter perdão, a gente ter oração, a gente ter a palavra de Deus, e a gente entender que fomos criados muito bons para a glória de Deus. Mas o primeiro casal caiu e todos nós caímos juntos. Mas Deus enviou Jesus Cristo. E somente nele nós podemos ter a ressurreição dentro da nossa casa e viver uma vida que glorifique a Deus. E por fim, quarta pergunta, leia comigo. Qual o destino do mundo? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês os viram subir. Atos 1:11. É a nossa esperança. Jesus vai voltar. E leia comigo Apocalipse 22, aí o último versículo do nosso folheto. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras.
Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, no momento que você estiver na sua casa, você, mãe, preparando mais uma papinha para os seus filhos, você preparando mais um almoço para a sua família, você, pai, trabalhando, indo mais uma segunda-feira no ônibus lotado para honrar o seu trabalho, ou dirigindo, ou fazendo alguma coisa para honrar, para suprir as necessidades da sua família. Lembre-se de que Deus está vendo e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E um dia estaremos num lugar que não haverá mais choro, nem pranto, nem necessidade nenhuma. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos preservar e vai nos levar a salvo para o seu reino. É o que diz a palavra de Deus. E aí tudo que a gente faz ganha um novo significado, irmãos. Porque eu não estou preocupado se eu vou ter likes na rede social. Eu não estou preocupado se eu vou bombar no Instagram. Eu literalmente nem estou, porque eu nem tenho Instagram. Mas eu não estou preocupado com isso, não estou condenando quem tem, especialmente quem usa como ferramenta de trabalho. Não só quem usa como ferramenta de trabalho, mas tem gente que usa como ferramenta de trabalho, mesmo que você use, se você usa com moderação, não estou condenando quem assim o faz, mas estou falando que eu não estou preocupado até porque eu nem tenho. Mas quanto você tem se preocupado com isso? E está tão preocupado com coisas que não têm valor e não tem visto que Deus tem coisas muito maiores para nós lá na frente. E vai valer a pena todo o sacrifício, toda a dificuldade, pois como lemos aqui, Ele traz a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, talvez você não receba a recompensa que você gostaria do seu marido, de honrar o seu esforço, da sua esposa, de honrar a sua dedicação, talvez até mesmo dos seus filhos. Quantas mães, no Dia das Mães, se sentem honradas, se sentem alegres com o carinho dos seus filhos, mas quantas se sentem tristes, pois não são honradas pelos seus filhos o ano inteiro, e não adianta esse dia chegar com a caixa de bombom. O ano inteiro, o filho não honra a sua mãe, chega nesse dia com a caixa de bombom, com uma caneca escrito "Mamãe, te amo". Isso não funciona, né, mães? A mãe quer ser honrada todos os dias. Mas um dia, irmãos, todo o nosso esforço vai ser recompensado. E é isso que a gente tem que ter em vista. Ah, mas eu vou me santificar, mas eu vou crer em Jesus, mas eu vou viver uma vida diferente desse mundo, mas eu vou dedicar-me à minha família, mas eu vou ser um trabalhador honesto e fiel. Seja, porque Deus vai te recompensar. Mas se ninguém vê, não interessa, quem precisa ver, vê, que é o próprio Senhor. E quem pode nos recompensar é Ele. O pastor não pode te recompensar, o irmão da igreja não pode, mesmo o seu cônjuge muitas vezes não poderá, mas Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, e Ele é fiel para recompensar. Então, irmãos, para concluir, na última página aí do nosso folhetim, diz: qual é a sua resposta ao Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. A Bíblia afirma que o maior problema da humanidade é estar distante de Deus, e a causa desse distanciamento é a desobediência do homem. Mas a boa notícia é que o próprio Senhor providenciou a solução. Jesus Cristo, justo, veio ao mundo, morreu, ressuscitou e um dia voltará. E aí eu incluí esse versículo depois de uma pregação do diácono Zé Paulo aqui numa terça-feira. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, disse o Senhor. Então, é um lugar de descanso, como vimos pela manhã. Não só dentro da igreja, não só no ministério, não só na nossa provisão financeira, mas dentro da nossa casa, no nosso lar. Nós precisamos viver esse Evangelho. Precisamos viver, você mulher, viver essa maternidade ressurreta, a partir do poder do Espírito Santo, para vivermos para a glória de Deus. Você, homem, viver para a glória do Senhor no seio do seu lar, honrando a Deus. E quando você fizer aquele negócio que ninguém vai ver, ou ninguém vai valorizar na medida que você gostaria, saiba que Deus está vendo. E Ele é galardoador. E no fim, irmãos, como o diácono Zé Paulo falou de manhã também, e eu falei muito quando eu preguei sobre Apocalipse, tudo que está aqui, esses lindos bancos que foram lavados, limpos recentemente, com muito carinho, muito cuidado, esse carpete tão bonito que foi colocado, esse ar-condicionado, esse prédio, as árvores, essa bela floresta que tem atrás da gente aqui, tudo vai ser combustível para o fogo. Quando o Senhor visitar essa terra e revolver tudo em fogo, mas nós habitaremos em novos céus e nova terra. Guarde isso no teu coração. Então não deixe o pecado dominar seu coração, endurecer o seu coração, mas viva o Evangelho dentro do seu lar. Viva um Evangelho de perdão, de reconciliação. Algo que é difícil, irmãos. Eu falo para vocês e falo para mim, porque eu também tenho meus desafios pessoais, mas vale a pena vivermos para a glória do Senhor. Lembre-se que Deus é o Criador, Ele criou tudo muito bom, Ele continua produzindo beleza, Ele continua fazendo coisas boas, continua fazendo mamão, as pessoas chamam de mamão Bahia, né? Eu chamo de mamão Formosa, aquele grandão assim, bonitão, que você corta no meio, tão bonito.
E ele produz um monte de coisa lá no meio da floresta que a gente nem vê. Mas o ser humano continua sendo pecador, resistindo à vontade de Deus. Mas Deus continua nos chamando por intermédio do seu Filho a se voltar para Ele. E um dia tudo isso vai valer a pena. Como vai ser bom. Vocês sabem que eu tenho muita expectativa. Às vezes eu olho para o João, abraço o João. João, uma fonte de alegria lá em casa. Salvo quando ele está bravo, porque ele, quando fica bravo mesmo. Mas ele dá muita alegria para nós. Eu tenho muita esperança que nos novos céus e nova terra não vai ter mais síndrome de Down, não vai ter trissomia do cromossomo 21. Quem te falou isso? Ninguém falou, nem está escrito na Bíblia. Mas eu creio assim, que Deus fez tudo perfeito e João, para mim, é perfeito. Mas, quando ele for viver num corpo glorificado, eu creio que não vai ter mais síndrome de Down e a gente vai estar com ele. Mas, enquanto eu estiver aqui com síndrome de Down, do jeito que tiver, a gente vai se alegrar e vai servir ao Senhor, esperando a recompensa que teremos lá na frente. E eu quero viver para sempre. Não só com o João, mas com cada irmão aqui, com a minha esposa, com os meus filhos, que não vai ser mais esposa, porque a gente não é casado para sempre, é só o nome de um ministério, mas ninguém é casado para sempre. Mas somos casados até que a morte nos separe. Mas viveremos para sempre na presença do Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Lembre-se disso. Na hora, como dizia o pastor Leandro, que o seu cônjuge largar o sapato na sala, que o seu filho não guardar o negócio no lugar, que o marido esquecer de novo de trazer o negócio da rua que ele tinha que trazer. Lembre-se que tudo isso é pequeno, diante do que nos espera, que é muito mais grandioso. Não brigue por coisas pequenas. Não brigue porque o papel higiênico, o pastor Roberto falava isso, né? Um gosta que eu coloque assim com o papel para trás, outro com o papel para frente. Aí disse que uma vez um casal quase se separou por causa disso, porque um queria botar o papel para trás, outro papel para frente. Sabe quando você bota o rolo assim? Você pode botar o papel para trás ou o papel para frente. Não me pergunte quanto é o meu certo, que eu não sei e não deve nem ter certo. Mas... A gente for discutir aqui, cada um vai falar que é de um jeito. Mas não brigue por causa disso. Tenha paz no seu lar. Ajuste, se tiver que resolver, resolve, conversa lá. Mas não brigue por causa do papel higiênico. Não brigue por causa... Quer outro mistério? Essa aí eu quero que alguém me conte depois. De que lado coloca... Essa eu tenho certeza que o Bruno sabe. Mas qual é o lado certo do papel alumínio? É o lado que brilha ou o lado fosco? O brilho fica para a gente ver e o fosco junto da comida. Então, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Porque você falou, mas já me falaram o contrário. Então, não brinque com o seu cônjuge, porque um bota o alumínio para baixo, o lado fosco para cima, outro bota o lado fosco para baixo. Ó. Então, a parte brilhosa onde você bota a mão, entendeu? Mas pode ter certeza que se a gente falando aqui na igreja, todo mundo concorda. Mas se marido e mulher discordarem, tem muito casal que vai brigar por causa do alumínio, se é o lado fosco ou o lado brilhoso que tem que ficar junto da comida. Mas você já aprendeu com o Bruno aqui que o lado brilhoso fica para fora quando você bota a mão e o lado fosco fica para dentro para proteger a comida. É isso, Aninha? Está fazendo assim? Não brigue por coisas pequenas, mas honra a Deus e vive o evangelho dentro da sua casa. Instrua seus filhos no caminho do Senhor. Seja seu lar uma pequena igreja. E Deus há de ser glorificado. Eu falei que eram 3 elementos. O livro foi a base de tudo que falei até agora. O nosso folhetim, que não precisa devolver, pode levar isso com você. E se você tiver que evangelizar alguém, você vê que em 5 minutos você expõe esse conteúdo e fala para a pessoa da criação boa de Deus, da queda do homem, da salvação que Deus nos proporciona por intermédio de Jesus Cristo e do que nos virá. Alguns falam, eu sei que Deus é bom, no final eu vou me converter. Mas se Jesus voltar agora e você não tivesse arrependido e crido nele, você vai para o inferno. Você está sabendo disso? É isso que a Bíblia diz, não sou o que estou dizendo. Então, fale do retorno triunfal de Jesus Cristo. E se você quiser saber mais sobre evangelização, dia 30 de maio, teremos um dia inteiro dedicado a um treinamento com isso, que eu creio que irá nos abençoar. Mas vamos participar da ceia do Senhor, que é o terceiro elemento. Talvez você pense assim, mas o que eu preciso, além de viver o evangelho no meu lar, de ler a minha Bíblia, de fazer as minhas orações, de perdoar aqueles que vivem em casa comigo, de manifestar o amor de Jesus, nós precisamos viver em comunhão. E a ceia nos lembra do sacrifício de Jesus, nos lembra do Evangelho, e nos lembra que precisamos viver essa vida do Evangelho juntos. A ceia não é para ser tomada em casa, nem mesmo em família. Você comprar um suquinho de uva e um pãozinho, come em sua casa com alegria, mas a ceia é algo da igreja, que nós participamos juntos. Deus estabeleceu assim, para nós juntos, com alegria. Então, viva o Evangelho no seu lar, pregue o Evangelho para você mesmo e para aqueles que moram com você. E participe da comunhão da igreja, o que faremos agora lembrando do que o Senhor fez no momento da ceia do Senhor.